Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Mais um vídeo aqui para a glória de Deus. E a palavra hoje é em João capítulo 11, versículo 40, que diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Como vocês podem ver no vídeo, o nome do vídeo, né? É literalmente quando Deus mostra demônios materializados. Esse testemunho que eu vou contar para vocês, ele foi mais ou menos um ano que eu tô, 1 ano e 3 meses que eu tô em Portugal, mais ou menos um ano, recém quando eu cheguei aqui, um ano mesmo. Irmãos, eu quero dizer para vocês sobre o posicionamento perante a Deus, porque depende da nossa vida espiritual. Tem coisas que Deus vai permitir, tem coisas que a gente só vai alcançar realmente com muita oração, com muito jejum. Mas Deus, ele permite circunstâncias para a gente aprender a partir daquilo, certo? Que eu quero dizer para os irmãos que quando aconteceu isso, eu não estava tão fervorosa na oração, porque a gente entra num comodismo na nossa vida, dependendo do que acontece na nossa vida, e a gente fica deslumbrado com coisas inúteis da terra, né? E eu tava nesse período, sabe? Aquela coisa assim de você não tá tão ligada para as coisas de Deus, você só ora antes de dormir e tá tudo bem. Só que o inimigo, ele não quer saber. Ele não quer saber se você tá doente, se você tá bem, se você tá mal. Ele vai te atacar e as coisas espirituais vai acontecer. Você estando posicionado ou não. Você posicionado, você vai estar com as armaduras de Deus, você vai estar numa guerra espiritual, podendo combater, atacar e se defender. Porém, há momentos na nossa vida que mesmo você sem as armaduras, você vai ser atacado e você vai sofrer retaliações. Isso é tudo para o seu crescimento espiritual, glória a Deus. E nesse momento, irmãos, era bem naquela época que estava acontecendo que estava caindo prédios e as crianças estavam sendo mortas, e tinha crianças que ficavam 4 dias dentro daquele entulho todo, só que as crianças, elas cabiam melhor em lugares pequenos e elas sobreviviam mais por dias. O ser humano, porém, aguentava mais, mas por causa dessa destruição nesses prédios, eu não lembro agora o nome da cidade que aconteceu isso, eu sei que morreu muitas pessoas, e eu tava pensando nesse acontecimento, que eu tava dentro do ônibus, e eu tava pedindo a Deus, eu falava assim: meu Deus, protege essas crianças, Senhor, cobre elas com teu sangue, mas eu desejava de todo o meu coração, e Deus falava assim pra mim: isso pode até acontecer, o seu pedido pode até ser relevante, sabe? Porém, vai vir uma retaliação sobre a sua vida. E eu falei assim: não, eu aceito, pode ser, mas meu Deus, protege essas crianças. E na hora que eu terminei de fazer essa oração em pensamento dentro do ônibus, entrou uma senhora. Até então eu olhei como uma senhora, como uma mulher, né? Uma senhora ali. E ela tava já com movimentos estranhos, sabe? Ela mexia a mão e ela ficava fazendo um negócio estranho assim, e eu comecei a passar mal. E eu comecei a identificar que vinha daquela senhora. Aí ela pegou e tava ali, e eu tava passando mal, e ela tava fazendo uns movimentos estranhos, ela tava parada na minha frente, ela olhava pra mim. E eu entrei numa batalha espiritual, comecei a orar e eu comecei a passar mal mesmo, porque eu não estava revestida de oração, eu não estava revestida de jejum, eu estava sem minhas armaduras espirituais. É a mesma coisa de você ir pra guerra com um pedaço de pau, você vai apanhar, né? Aí na hora que eu desci, graças a Deus cessou aquele ataque espiritual. Aí eu desci e eu liguei pro meu marido. Eu peguei e falei assim, João, aconteceu isso dentro, né, do autocarro, que fala autocarro, mas é ônibus, né? E eu falei pra ele, eu falei assim: João, tinha uma mulher dentro do autocarro e ela tava jogando macumba pra cima de mim. E, nossa, eu comecei a passar mal. E eu conversando com meu marido, e eu não vigiei, porque primeiro a gente tem que vigiar pra depois orar, né? Eu não tava nem vigiando. Aí eu tava andando assim, na hora que eu desliguei o telefone, essa mulher, ela apareceu na minha frente, ela tava me seguindo. Ela apareceu na minha frente e ela perguntou assim: onde que é a garagem dos autocarros? Eu falei: é lá na frente. Só que ela tava muito estranha, ela tava com o olho negro, a bola do nosso olho, que é branca aqui,
era preta, era um olhar sombrio. Eu olhei assim pra ela, eu falei, meu Deus, essa mulher vai me atacar. Porque a minha sensação na hora que ela parou na minha frente, começou a perguntar pra mim que ela ia tirar uma faca e ia me atacar. Essa foi a minha sensação. Eu falei, vai andando, vai andando. E ela foi andando, olhando pra trás, e eu voltei pro ponto de ônibus em vez de ir trabalhar. E eu liguei pro meu marido e falei assim, João, essa mulher tá me seguindo, meu Deus, essa mulher vai fazer alguma coisa. E eu fiquei preocupada, e essa mulher foi andando, olhando pra trás, olhou 3 vezes pra trás, olhando pra mim. Nossa, muito cabulosa. Hoje em dia eu sei que ela era um demônio materializado por causa das características e pela revelação de Deus, mas no momento eu não tive esse discernimento. Eu só achei que era uma senhora querendo fazer mal pra mim, mas não, era um demônio literalmente materializado, não era um ser humano. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Aí eu fui andando e nisso eu liguei pro meu marido, João, essa mulher tá me seguindo, João, não sei o que eu faço, não sei se eu vou trabalhar, e eu ali orando e falando com o João, né? Porque na hora que o avião tá caindo, não existe ateu, né? Todo mundo começa a orar, né? Aí eu fui andando mais pra frente, dali a pouco, quem tava lá na frente? O Satanás, literalmente em forma de uma senhora. Tava lá na frente me esperando. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa mulher vai fazer, Senhor? Liguei pro meu marido de novo. João, o que eu faço? Ele, Luana, mas isso e aquilo, eu conversando com ele. E eu fui andando, só que o detalhe é o seguinte, ela perguntou pra mim na onde que era a garagem dos altos carros. Era lá na frente, e ela não foi pra lá. Eu falei, o que essa mulher tá fazendo parada? Essa mulher tá mentindo, essa mulher tá totalmente embaralhada ali. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus, comecei a orar, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, meu Deus, não vou trabalhar porque essa mulher tá no meu caminho. Aí no que eu fui andando, orando, falando no telefone com meu marido, ela atravessou pro outro lado da rua, e ela ficou ali parada, ela tava inquieta, ela mexia no celular, e ela olhava pra cima, e ela olhava pra mim, vindo eu indo de encontro com ela, e eu comecei a passar naquela rua, morrendo de medo e orando, né? Eu peguei e orando ali, falando com meu marido no telefone. Ela tava do outro lado da rua. Quando eu atravessei na frente dela, de olhos abertos, eu vi uma luz de Deus me protegendo e me separando entre eu e aquele Satanás. E eu fui para casa e eu fiquei impactada com aquilo. O que acontece? Essa característica que eu falo sobre essa mulher, eu tive a confirmação de Deus. Eu tava vendo um vídeo de um ex-satanista, ele falou as características de um demônio que se materializa, que é o olhar sombrio, o olho preto, aqui assim, ó, tudo aqui é preto, a bola em vez de ser branca é preta. Isso são características, sabe? Eu já vi demônio se transfigurando na minha frente, sabe? A sobrancelha dele foi mais pra frente, voltou, a bochecha do rosto foi pra frente, voltou, ele se transformava assim na minha frente. Eu já vi, é loucura. Mas as coisas de Deus é loucura. O homem natural não pode compreender as coisas de Deus, mas o homem espiritual discerne muito bem todas as coisas. Irmãos, eu quero deixar aqui para vocês esse testemunho para a igreja, no sentido de revestimento espiritual. Tem o testemunho aqui no YouTube do David Paul, é o pastor David Paul, ele é chinês, japonês. E ele fala no testemunho dele que ele orava 7 horas todos os dias, e na igreja dele havia milagres, cadeirantes voltando a andar, surdo voltando a ouvir, cego voltando a ver. Então o poder está no quê? O poder está na oração. E no meio da oração Deus te revela. Deus fala conosco através da sua palavra. E o detalhe é o seguinte, o Senhor tem chamado pessoas para linha de frente de batalha. Por quê? Em Lucas capítulo 12, versículo 47 fala assim: o que é muito é dado, muito será cobrado. Ainda mais, quem será confiado, muito mais será cobrado. O que o Senhor tem falado, além de confiado as almas a você? E sabe o que o Senhor tem falado para mim? Ele tem confiado poder aos teus fiéis. Isso tudo vai ser cobrado no dia do juízo final. Então nós precisamos muito nos revestir
das armaduras de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a tua palavra, a couraça da justiça, o cinto da verdade e a prontidão do evangelho. A palavra do Senhor fala, estejamos pronto, a tempo ou fora de tempo. Você pode estar indo trabalhar ou voltar do trabalho ou fazendo uma atividade normal e uma pessoa pode precisar de uma oração e você está como? Se você estiver fraco espiritualmente, você for orar pela vida de uma pessoa, a retaliação vem tão grande pela tua vida, na tua vida, que talvez você não suporte. Talvez você passe por coisas que não era para você passar com tanta profundidade, com tanta dificuldade. Você entende? A necessidade das armaduras do Senhor na nossa vida. Glória a Deus e aleluia. Que Deus abençoe seu dia, tá bom? Em nome de Jesus. Tchau, tchau.